Muito bem. Estão me escutando? Sim. Escutando? Sim, professora. Beleza. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. Muito bem. Ontem nós falamos sobre caracterização, né, de ácidos e base. Então, ontem nós vimos... Estão todos me ouvindo? Sim, galera? Sim. Sim. Nossa, não está funcionando? Peraí. Ligar o fone. Fala alguma coisa só para eu verificar se o fone está funcionando. Estamos... Sim. Agora está funcionando. Muito bem. Então, ontem a gente falou sobre caracterização de substâncias ácido e base. E, então, nós vimos o seguinte, que nós temos uma escala de pH. pH é um valor, nós chamamos de potencial hidrogeniônico, e o valor do pH vai determinar se a substância é ácida ou se é básica. Então, ontem nós vimos uma escala que vai de 0 a 14, isso na temperatura de 25 graus Celsius. Nós vimos que abaixo do pH 7 nós temos substâncias ácidas, acima do pH 7 nós temos substâncias básicas. E se o pH for 7, nós temos substância neutra. Ok? Nós vimos também que toda vez que a substância é ácida, o que acontece? Nós sempre temos a quantidade de íons H+, superior à quantidade de íons OH-. E vimos que, quando a solução é básica, nós temos a concentração, a quantidade de íons OH- é maior que a quantidade de íons H+. Quando temos a solução neutra, diga. A Camila e o Guilherme estão pedindo para você aceitar eles. Só um minutinho. Espera aí que eu vou ter que entrar pelo computador. Só um minuto. Pronto. Então, quando temos uma solução neutra, nós temos quantidades iguais de íons H+ e de íons OH-. Ok? Então, vimos várias substâncias que estão presentes no nosso cotidiano e vimos o quanto o pH está presente no nosso dia a dia, né? Por exemplo, no nosso corpo mesmo, olha, o sangue, que é levemente básico, o suco gástrico, que é ácido clorídrico, que é extremamente ácido, né? São várias substâncias aí do nosso dia a dia. Vimos também a importância do indicador, né? Nós temos indicadores ácido e base. Indicadores que em meio ácido se comportam com uma coloração e em meio ácido, em meio básico se comportam com outra coloração. Por exemplo, a fenolftaleína, que é muito utilizada em laboratório químico, que em meio ácido fica incolor, e em meio básico ela fica vermelho violáceo.
O papel tornassol também, que é muito utilizado em laboratório, é um papel mesmo, e quando colocado numa substância ácida, fica na coloração vermelha, e se for uma solução básica, fica na coloração azul. E aí nós fizemos diversos exercícios para fixação, ou melhor, fizemos 2, né, exercícios de fixação da apostila referente a este assunto. E eu pedi que vocês fizessem o restante dos exercícios, que já serve como uma revisão para a prova da próxima semana, certo? Então, nós temos aqui ó, o exercício número 1, que é um exercício que está pedindo a representação das equações de ionização dos ácidos e está pedindo aqui, olha, equações parciais, né? Algumas pessoas me enviaram ontem ponto desses exercícios, porém não fizeram a ionização total, quando era para ter sido a parcial. Então, olha só, na letra A, nós temos o HI. HI, eu tenho apenas um hidrogênio ionizável. Se eu tenho um hidrogênio ionizável, eu só posso ter ionização total, certo? Eu vou fazer aqui embaixo, tá, gente? Então, o HI, na letra A, o que a gente faz? A gente coloca o ácido onde? Na água, certo? Então, vai ficar como? H mais e menos. Tudo bem? Tudo bem? Tá indo. Ok. Letra B. Na letra B, nós temos H2S. H2S, se nós temos 2 hidrogênios, nós vamos fazer o quê? Ionização parcial, ok? Ou seja, vamos liberar um hidrogênio por vez. Então, aqui nós temos 2 hidrogênios, 2 menos 1, ó, liberei o primeiro, me sobra um hidrogênio na fórmula. Então, H1S. Como eu liberei um H+, então, menos 1 é a carga do nosso ânion. Como ainda temos um hidrogênio para liberar, o que a gente faz? Pega essa substância aqui e passa para baixo, antes da seta, para liberarmos o último hidrogênio. Então, tínhamos um. Liberamos o último, o que nos sobra? Apenas o enxofre. Qual vai ser a carga dele? Eu vou olhar para a quantidade de hidrogênios que eu liberei. Eu liberei 1, 2. Então, a carga dele é menos 2. E aí, nós vamos fazer agora a anulação ou soma. Então, se eu tiver compostos iguais de lados opostos, a gente cancela. Se for do mesmo lado, a gente soma. Então, este daqui é igual a este em lados opostos. Um está antes da seta, o outro está depois. Então, a gente cancela, ok? E aí, olha só, o que nos sobra aqui antes da seta? Apenas H2S. Aí nós temos H+, e H+. Estão do mesmo lado da seta? São iguais, então a gente soma. Então, nós temos 2H+. Mais, o único que nos sobrou aqui é S menos 2. Através das etapas da ionização parcial, a gente chega na ionização total. Ok? Tudo bem? Tudo bem? Sim. Está fluindo. Sim. Tudo bem. Letra C. H2CO3. Também será ionização parcial, porque eu tenho 2 hidrogênios. Então, eu tenho 2, liberei o primeiro. Tenho 2, liberei 1, me sobra 1 na fórmula. Então, fica H1CO3. Como eu liberei 1, então a minha carga é menos 1. Ainda tenho um hidrogênio para liberar, então eu passo para baixo. Então, HCO3 menos. Vou liberar o último, olha, esse daqui vai ser liberado agora. Então, H+. Sobrou algum hidrogênio? Não. Então, o que me sobrou? CO3 menos... Quantos hidrogênios eu liberei? 1, 2. Então, a carga é menos 2. E agora, vamos proceder com os cortes.
Este aqui é idêntico a este e estão em lados opostos, então cancelamos. Tem mais alguma coisa para a gente cancelar aí? Sim ou não? Não, não. Não. Então, o que me sobrou antes da seta? H2CO3. Só me sobrou esse aqui, ok? Setinha. Um H mais um H+, estão do mesmo lado, então a gente vai somar. Então, 2H+. Mais, o que me sobrou aqui depois do sinal? CO3 menos 2. Ok? Então, através das equações parciais, a gente chegou na equação total. Tudo bem? Letra C. Não, letra D. Na letra D, nós temos o H3DO3. Temos 3 hidrogênios. Então, vamos colocar o ácido na água. Tenho 3. Liberei o primeiro. Quanto me sobrou na fórmula? 2. 2. Então, vai ficar assim, H2BO3. Qual vai ser a carga? Se eu liberei um hidrogênio, qual vai ser a carga do ânion? 1. Negativo. Negativo ou positivo? Negativo. Negativo, porque é ânion. Muito bem. Então, ainda tenho 2, então agora eu vou passar para baixo, porque eu vou liberar de novo. Então, H2BO3 menos. Tenho 2. Liberei 1. Então, 2 menos 1, me sobra 1 na fórmula. Então, fica HBO3 menos. Se eu liberei 2 hidrogênios, então a carga fica menos 2. Ainda temos um hidrogênio para liberar. Então, a gente pega de novo, coloca lá embaixo, antes da seta, HBO3 menos 2. Temos 1. Liberamos o último. Então, agora não tem mais hidrogênio no nosso ânion. O que sobrou? Sobrou BO3 menos... Ó, eu tenho 3 hidrogênios liberados, então a carga é menos 3. Tudo bem, gente? Ok? Ok. Sim. Muito bem. Então, agora vamos proceder aos cortes. Olha só. Esse é idêntico a esse e estão em lados opostos, então cancelamos. Este é idêntico a este e estão em lados opostos, portanto cancelamos. Tem mais alguma coisa para a gente cancelar aí? Não. Não. Então vamos começar a escrever a equação. O que me sobrou antes da seta? Sobrou só esse aqui, ó. Então, H3BO3, não me sobrou mais nada, o restante foi cortado. Agora, depois da seta, a gente tem, ó, um H+, mais um H+, mais um H+. A gente vai somar porque estão do mesmo lado, depois da seta. Então, 3H+, mais BO3 menos 3. Certo? Então, esse é o processo da ionização. Tudo bem? Ok? Ok. Muito bem, olha só. Eu vou pular nesse momento os exercícios 2, 3, 4, a gente vai passar para o 5, que é o exercício que fala de dissociação das bases. Por que eu vou fazer isso? Porque o processo é parecido, né? Vamos aproveitar que já está tudo... A gente acabou de ver ionização, então agora vamos fazer o exercício de dissociação, que é dissociação das bases. Então, exercício 5 na letra A. Na letra A, a gente tem KOH. Se a gente só tem uma hidroxila, fala para mim, essa dissociação é total ou parcial? É o quê? Fala mais alto. Só tem uma hidroxila. Total, só tem uma, então é total. Vou ter que liberar de uma vez, só tem uma, então olha, como é que vai ficar isso aqui? Coloquei a base na água, vou liberar a hidroxila, ó. Liberei, o que me sobrou? K+.
K+, mais OH-. Ok? Na letra B. Na letra B, nós temos o hidróxido de zinco, ZnOH2. Aqui, nós já temos 2 hidroxilas, certo? Então, aqui a gente vai fazer dissociação parcial, tá? Então, temos 2. Vou liberar a primeira. Ó, liberei a primeira hidroxila. Me sobrou hidroxila na fórmula ainda, do cátion? Sim ou não? Sim. Sim. Então, eu tinha 2, liberei uma, me sobrou uma, certo? Então, fica ZnOH, me sobrou uma. Qual vai ser a carga? Quantas hidroxilas a gente liberou? A gente liberou apenas uma. Então, lembrando, agora é cátion, hein? Ó. Então, aqui fica positivo, certo? Agora, o nosso ânion é hidroxila. Nós ainda temos uma hidroxila para liberar. Então, o que a gente faz? Passa o cátion para baixo. Então, ZnOH+, tínhamos uma. Olha, liberamos a última hidroxila. Sobrou alguma hidroxila ainda no cátion? Sim ou não? Sobrou? Não. Olha, você tinha uma, liberou a última. Sobrou alguma hidroxila? Não. Não, então fica apenas Zn. Agora, qual é a carga desse zinco? Quantas hidroxilas a gente liberou? A gente liberou uma, 2. Então, a carga é? Mais 2. 2. Perfeito. Então, olha, não temos mais hidroxilas para liberar. Então, a gente vai proceder com o corte. Então, olha só. Este aqui é idêntico a este aqui e estão em lados opostos. Então, cancelo, cancelo. Tem mais alguma coisa para eu cancelar aí? Sim ou não? Não. Não. Então, vamos montar a equação de dissociação total. Então, olha só. O que me sobrou antes da seta? ZnOH2. Setinha. Aí nós temos o zinco, que não foi cortado, mais uma hidroxila mais outra hidroxila, 2 OH menos 2 hidroxilas. Tudo bem? Tudo. Ok? Tá vendo? É muito parecido com a ionização, certo? Só que agora a gente tá separando hidroxila, a hidroxila que a gente está liberando. Agora a letra C. A letra C é o hidróxido de ferro 3. Então, olha só, colocamos esse hidróxido na água, vamos liberar a primeira hidroxila. Então, tínhamos 3. Liberamos uma, quanto sobra na fórmula? 2. Perfeito. Qual vai ser a carga? Positivo. Positivo, perfeito. Ainda temos 2, então, FeOH2+. Temos 2, liberamos a segunda. Então, 2 menos 1, como é que fica a fórmula do cátion? Como fica? Mais 2? OH mais 2. FeOH. Perfeito, ainda sobrou uma. Liberamos 2 hidroxilas, então carga mais 2. Ainda tem uma hidroxila, então a gente passa para baixo. Então, FeOH mais 2. E aí, vamos liberar a última hidroxila. Sobra alguma hidroxila na fórmula do cátion? Sim ou não? Não. Então, Fe. Qual vai ser a carga do ferro? Mais 3. Por quê? Porque você liberou 3. Isso mesmo, perfeito. Agora vamos proceder com os cortes. Este é idêntico a este, então cancelamos. Este é idêntico a este, então cancelamos. Tem mais alguma coisa para cancelar aí? Não. Então, o que nos sobrou antes da seta é FeOH3, setinha. Depois da seta temos Fe mais 3, mais uma hidroxila, mais uma hidroxila, mais outra hidroxila.
3OH-, ok? O último, que é a letra D, que é o hidróxido de chumbo, de platina não, de chumbo. De chumbo 4. Então, PbOH4. Colocamos na água. Vamos liberar a primeira hidroxila. Como é que fica a fórmula? Fala para mim. OH3. 3, carga? Positivo. Perfeito. Ainda tenho 3. Então, PbOH3+. Liberei a segunda hidroxila. Como é que fica a fórmula do cátion? PbOH2+2. Perfeito. Muito bem. Então, vamos passar para baixo, porque ainda temos 2. Liberamos a terceira. Como é que fica a fórmula do cátion? PbOH+3. Lindo, muito bem. Agora, vamos liberar a última hidroxila. Então, liberamos a última. Como é que fica a fórmula do cátion? Pb+4. Pb+4. Certo? Não temos mais nada para liberar, então vamos cancelar. Esse é igual a esse é igual a este e este é igual a este. Tem mais alguma coisa para a gente cancelar aí? Não. Não. Então, fala para mim como é que fica a fórmula, como é que fica a equação. PbOH4. O que mais? Pb+4. Beta, né? Pb+4 mais 4OH-. Perfeito. Gente, alguma dúvida sobre ionização e dissociação? Não. Não? Muito bem. Então, olha só. Então, o exercício número 1 e o exercício número 5 já estão feitos, ok? Exercício número 2 está pedindo para nós indicarmos ou o nome ou a fórmula dos ácidos. Então, o primeiro é o HI. Gente, HI é hidrácido ou oxiácido? Hidrácido. Lembrando, hidrácido não tem oxigênio, o oxiácido tem oxigênio. Ele é um hidrácido. Gente, todo hidrácido vai terminar em hídrico, ok? Hídrico. Então, falou em nome, o que a gente vai fazer aqui? Eu preciso descobrir qual é a fórmula do ânion para descobrir a nomenclatura. E aí, se o ânion terminar em ato, a gente troca por ico. Se terminar... querido. E aí? Se terminar em eto, ó, todos os que terminam em eto vão formar hidrácidos. Então, vai sempre terminar em... O ácido termina em hídrico. Ok? E se terminar em ito, nós vamos trocar a terminação do ácido por oso. Ok? Então, olha só. HI. Como é que fica a ionização do HI? Fala para mim. H+, mais... É o quê? Como é que fica a ionização do HI? H+, mais... E menos. E menos. E menos. Aí, o que eu faço? Eu pego a fórmula desse ânion aqui, vou lá na tabela e vou procurar o nome dele. Vou perceber que o nome dele na tabela é iodeto. Olha só, terminou em eto, eu vou trocar por hídrico. Ou seja, qual é o nome deste ácido aqui? Vou colocar a palavra ácido. Ó, tô fazendo bem explicadinho, hein? Para quem ainda está com dificuldade.
Então, a palavra ácido, aí iodeto, eu vou jogar fora o eto e vou acrescentar no lugar o hídrico. Então, fica iodídrico, ok? Então, essa é a resposta da letra A, ácido iodídrico. Gente, eu vou escrever lá embaixo, tá? Porque tá ruim de escrever em cima da imagem. Vou escrever aqui. Então, letra A, ácido iodídrico. Na letra B, nós temos a nomenclatura e precisamos dar a fórmula. Está escrito ácido cloroso. Então, como a gente acabou de ver, ato por ico, eto por hídrico. E se for ito, poroso. Então, olha só, se está escrito cloroso, o oso eu tenho que trocar novamente por ito, certo? Então, fica clorito. Aí eu vou lá na tabela para descobrir qual é a fórmula do ânion clorito. Aí eu vou descobrir que é a fórmula ClO2-. Okay? Aí o que eu faço? O que está faltando para isso aqui virar um ácido? Falta o H+, certo? E aí eu junto o cátion com o ânion. Qual é a fórmula do ácido? Fala para mim. HClO2. Perfeito. HClO2, certo? Na letra C. Na letra C também nós temos... Fala, querido. Só fiquei com dúvida no AK e no I. No primeiro, na letra A? Não, no AK e no I. Ah, tá. Peraí que a gente já vai chegar lá, Guilherme. Peraí, a gente vai fazer um por um, tá bom? Guarda um minutinho. Então, letra C. Na letra C, nós temos o HClO4. Então, HClO4, fala para mim como é que fica a ionização desse ácido. Fica H+, mais. Como é que fica o ânion? Fala para mim. ClO4-. Perfeito. Aí o que eu faço? Eu pego esse cara aqui, que é o ânion, vou lá na tabela de ânions, vou procurar o nome dele. O nome dele, vou perceber que é perclorato. Ato a gente troca por ico, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos jogar fora esse ato e vamos acrescentar o ico. Então, nós temos aqui o ácido perclórico, ok? Na letra C, ácido perclórico. Letra D. Na letra D, nós temos o H3PO4. Fala para mim como é que fica a ionização do H3PO4. H+. Opa, quantos H+? Quantos? H+. Isso, então 3H+, mais o ânion, como é que fica? PO4-. Opa, quantos hidrogênios você liberou aqui? 3. Então, qual é a carga do ânion? -3. Perfeito. Então, PO4 menos 3. Vou lá na tabela e vou procurar o nome desse cara. Vou perceber que o nome dele é fosfato. E aí, eu sei que ato eu tenho que trocar por ico. Só que tem um porém. Nós vimos, quando a gente estava falando sobre nomenclatura, nós vimos que temos duas observações. Quando você tem oxiácido, ou seja, tem a presença do oxigênio, e tem o elemento enxofre e o fósforo, nós temos aí uma regrinha. Se for enxofre, antes da terminação a gente acrescenta UR, e se for fósforo, nós acrescentamos OR. Pergunta, esse ácido aqui é um oxiácido? Sim ou não? Sim.
Tem a presença do fósforo? Sim ou não? Então, nós vamos acrescentar o quê? Ur ou or? Or. Or. Então, olha só, eu vou jogar fora o ato, só que antes do ico, antes de eu colocar o ico, eu vou acrescentar o or. E depois eu acrescento a terminação. Então, o nome desse ácido é ácido fosfórico. Ok? Letra E. Letra E, está escrito ácido hipofosforoso. Olha só, gente. Lembra que nós falamos sobre os prefixos ter e hipo? E o que acontece? Ó, quando o ácido termina em ico, quer dizer que ele é o padrão, certo? Se a gente retirar dele um oxigênio, ele passa de ico para oso. Se nós retirarmos do oso mais um oxigênio, eu permaneço com o sufixo oso e tenho que acrescentar o prefixo hipo. Certo? Então, o hipo significa que eu peguei o padrão e retirei dele 2 oxigênios. Ok? Então, olha só. Se está escrito hipofosforoso, quem é o padrão? O padrão era o ácido fosfórico, certo? Olha só. Sim. Então, nós tínhamos aí o H3PO4, que é o ácido fosfórico. Ok? O que acontece? Se eu retiro um oxigênio, como é que fica a fórmula? Fala para mim. H3PO3. H3PO3. 3. Qual fica o nome? Como é que fica o nome? Se esse aqui é o fosfórico, o que eu faço? Eu troco o ico por oso. Então, esse daqui, qual é o nome dele? É o ufos? Qual que é o nome dele? Troca o ico por oso. Como fica? Hipofosforoso. Hipofosforoso. Não, hipo não. A gente ainda não colocou o hipo. A gente só tirou um oxigênio. O hipo é quando você retira 2. Ok? Sim. A gente só retirou um. Então, de hipo foi para oso. Então, fica fosforoso. Ok? Fosforoso. Se nós retirarmos mais um oxigênio, como é que fica a fórmula? H3PO2. H3PO2. Então, retiramos 2, a gente permanece com o sufixo oso, só que agora a gente coloca na frente do nome aqui, ó, como prefixo, a gente coloca o hipo. Então, fica ácido hipofosforoso. Certo, gente? Ok? Então, essa é a fórmula do ácido hipofosforoso. Quer dizer, então, toda vez que eu tenho hipo na frente, quer dizer que eu peguei o padrão. O padrão é aquele que termina em ico e retirei dele 2 oxigênios. Certo? Letra F. Letra F, ácido nitroso. Nitroso. Para eu descobrir quem é o ânion, eu troco o oso por ito. Então, fica nitrito. Quando eu vou na tabela, eu descubro que a fórmula do nitrito é NO2 menos. O que está faltando aqui para virar um ácido? Falta o cátion, que é o H+. Então, H+, mais NO2 menos, é só eu juntar os dois. Como é que fica a fórmula? HNO2. HNO2, perfeito. Ok? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. E se a carga do ânion fosse diferente? Por exemplo, olha só, porque não vai ter nenhum exemplo aqui, mas eu preciso falar, porque isso pode cair. Por exemplo, eu tenho lá H+, mais eu tenho sulfato, SO4, menos 2. Se a carga do ânion não for igual a 1, o que você vai fazer? Você vai pegar a carga e vai escorregar para cá. Ok? Porque Como a gente assim? viu que a carga, você escorrega lá para cá, a carga vai virar quantidade do cátion, quantidade de hidrogênio. A gente não viu que a carga depende da quantidade de hidrogênio liberada?
Então, se eu tenho carga menos 2, significa que eu libero 2 hidrogênios. Então, como é que fica a fórmula aqui? Fica H, ó, escorreguei o 2. H2SO4, ok? Então, se a carga do seu ânion for diferente de 1, você pega essa carga e escorrega ela para o hidrogênio. Tudo bem, gente? Fui clara? Peraí, Sim. não entendi direito. Então, não entendeu, Gui? Por exemplo, ó, vamos fazer o ácido fosfórico. Eu pego H+, mais o fosfato, que é o PO4 menos 3. Tá vendo? Então, eu tenho mais aqui e tenho menos 3. O que eu faço com esse menos 3? Eu escorrego ele para cá para montar a fórmula do ácido. Então, fica H3PO4. Entendeu? Diferente se eu tiver a fórmula de um ânion que tem a carga menos 1. Se for mais um menos 1, eu só junto os dois. Então, por exemplo, aqui, ó, H mais e Cl menos, vai ficar como? HCl, porque tem a 1 para 1, entendeu? Se eu escorrego esse 1 para cá, não faz diferença, é 1 para 1. Fala, querido. Então, existe a possibilidade, por exemplo, de ser AK mais Cl menos O mais. Tem como? Guilherme, você só tem um cátion no ácido, querido, que é o H+, não tem mais nenhum, tá? O único cátion do ácido é o H+. Tirei o H+, todo o restante é ânion. Certo? Por exemplo, se eu tiver esse ácido aqui, ó, H4SeCN6, esse ácido é um ácido que tem uma fórmula grande. Só que dentro dessa fórmula, o único que é o cátion é o hidrogênio. Todo o restante vai formar ânion. Deu para entender? Ok? Entendi. Tá? Se eu perguntasse para vocês, ó, essa fórmula aí, que está aparecendo aí, H4SeCN6, se eu perguntasse qual é a fórmula do ânion, o que eu faço? Olha só, gente, eu sempre tenho apenas uma quantidade do ânion, ok? É esse 1 aqui que pertence à carga do cátion, que é o H+, porque o hidrogênio nunca vai ser mais 2, mais 3, é sempre mais 1, ok? Então, você sempre tem apenas um ânion, independente dele ser simples ou composto. Agora, a carga do ânion, como é que eu faço? Eu pego da mesma forma que eu peguei e cruzei aqui, ó, trouxe a carga para virar a quantidade do hidrogênio. Quando eu quero descobrir a fórmula do ânion, o que eu faço? Eu descruzo. Então, eu pego aqui a quantidade do hidrogênio e mando de volta. Então, qual que é a fórmula aqui do nosso ânion? Fala para mim. SeC6 menos 4. Menos 4. Certo, pessoas? Tudo bem? Ok? Tudo bem, ok. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos finalizar isso aqui. Então, essas coisas são importantes, hein? Foi uma boa revisão agora, hein? Então, na letra G. Na letra G, nós temos HClO3. Ioniza para mim, como é que fica? Fica H++. ClO3. Isso, ClO3 e a carga? Negativo. Perfeito. Vou lá na tabela, procura esse cara aqui. Vou perceber que o nome dele é clorato. Ato eu troco por ico. Então, o nome do ácido é ácido clórico. Ok? Mais um. Letra H. É o ácido pirofosfórico. Gente, prefixo piro, orto e meta. Está ligado à hidratação. Orto é padrão. Normalmente nem aparece, ok? Ele é facultativo, você colocar ou não. Por exemplo, ácido fosfórico, ortofosfórico. É facultativo, ok? Agora, o piro e o meta já tem um significado. Olha só. Quando é que eu tenho o meta, por exemplo? Eu vou começar pela letra I, já vou fazer as duas, ok? Para ficar claro. Quando é que eu tenho meta? Fala para mim, qual que é o nome do ácido? É metafosfórico, certo? Se é metafosfórico, quem é o padrão que está sendo utilizado? Eu jogo fora o meta, qual é o padrão?
Qual é o padrão? Ó, joga o meta. O que me sobra? Fosfórico. Então, o padrão que foi utilizado foi o fosfórico. Então, quem é o fosfórico? É o H3PO4. O que significa aqui esse padrão, esse prefixo meta? Quer dizer o seguinte, que você pegou o padrão e retirou dele uma molécula de água. Qual é a fórmula da água? H2. H2 só. O que eu faço aqui? Subtraio 4 oxigênios menos 1, quanto sobra? 3. Fósforo permanece. Não tem ninguém para eu subtrair. 3 hidrogênios menos 2, me sobra 1. Então, a fórmula do metafosfórico é HPO3. Okay? Então, isso é meta. Toda vez que eu tenho meta na frente do nome do ácido, quer dizer que eu peguei o ácido, que é o padrão, que está escrito metafosfórico, então eu peguei o fosfórico e tirei uma molécula de água. Agora, a letra H. A letra H, escrito, fala, querido. Então, o AK aqui, esse daí é quando tirar o AK2 só, enquanto o outro é quando a gente tira... Deixa eu ver aqui. A gente tira quanto daquele outro? Isso, é o que eu vou falar agora, Gui. Piro. Quando nós temos o piro, o padrão é o mesmo, fosfórico. Então, eu vou pegar o mesmo ácido. O ácido é o H3PO4. Quando eu tenho o prefixo piro, quer dizer que eu peguei 2 moléculas do ácido, ok? Do padrão. Então, a gente vai multiplicar. 2 vezes 3, quanto dá? 6. 2 vezes 3, 6. Então, H6. 2 vezes 1, quanto dá do fósforo? 2. 2. 2 vezes 4, quantos oxigênios? 8. 8. E aí, o que a gente faz? Retira uma molécula de água. Então, eu pego o padrão, multiplico por 2. Eu pego 2 moléculas, ok? E retiro uma molécula de água. Então, 8 menos 1, quanto dá? Quantos oxigênios? 7. Fósforo permanece. 6 menos 2, quantos hidrogênios? 4. Pronto, criança. H4P2O7 é a fórmula do ácido pirofosfórico. Ok? Alguma dúvida? Não. Não? Muito bem. Então, a gente vai parar por aqui, porque já deu o horário, tá? E aí, na quarta-feira, então, a gente termina a correção dos exercícios. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar pelo WhatsApp, ok? E a semana que vem já começa a semana de prova. Se vocês quiserem aguardar as aulas, né? Pelo menos a aula de quarta-feira para a gente encerrar. E aí a gente faz uma outra revisãozinha para vocês fazerem a prova de química, tá bom? Ok? Já vai estar liberada na segunda-feira, mas se você quiser aguardar até quarta, ok? Eu acho que é válido. Tudo bem, crianças? Alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje? Não. Não? Muito bem. Muito bom, professora. Muito Só um bom. minutinho para eu baixar a lista. Tem um mapa aqui. Pro. Momentinho. Ok? Então, meus queridos, um bom final de semana para vocês, tá? E a gente se vê, então, na quarta-feira. Tchau. Pode falar. É Tô pra aqui. mandar o exercício dessa semana pelo WhatsApp, né? Isso. Tá, obrigado. Bom? Tchau, Pro. Tchau. Bom final de semana. Tchau, prof. Tchau, querido.